Muito bem-vindos a mais uma aula do canal Ministério Infantil de Elite. Bom, quem não me conhece, eu sou a tia Amanda, líder e apaixonada pelo Ministério Infantil. E uma das coisas assim que estava me deixando muito chateada nos últimos tempos era a dificuldade que eu estava encontrando de conseguir retornar com as atividades do Ministério Infantil na minha igreja. Porque a gente tinha o desejo, né, toda a equipe, né, os líderes, todos nós tínhamos o desejo de retornar, mas batia muita insegurança. Até que a gente recebeu aquele incentivo, né? O pastor chegou e colocou uma data para nós fazermos alguma coisa. E a gente fez, e quando foi colocar a mão na massa, eu vi que não era tão complicado assim. A gente já tem bastante orientação, bastante instrução aí, né, dia a dia recebendo. Era só colocar em prática alguma dessas diretrizes, alguns desses cuidados. Então eu percebi que se para mim faltava só aquele empurrãozinho, de repente o que você está passando, você não voltou até agora com as suas aulas, não porque não dá, mas porque você está se sentindo inseguro. Então por isso que eu elaborei essa aula, né? Também foi a pedido, a gente fez uma enquete e a aula que foi mais votada foi essa questão do plano de retorno. Então a gente vai conversar sobre isso hoje, tá certo? Mas a primeira coisa que eu quero falar é: não deixe o seu medo ficar acima da razão. Porque quando nós estávamos na igreja, antes dessa pandemia toda, a gente fazia o trabalho, só o amor estava nos nossos corações. A gente tinha aquela paixão por fazer o trabalho, por estar com as crianças, mas de uma hora para outra a gente recebeu uma carga aí de medo, foi uma avalanche de sentimento, de insegurança, de o que vai acontecer, né, incerteza, e tudo isso nos abalou, né? Eu acredito que assim, muitas igrejas já retornaram e estão fazendo trabalhos lindos. Lógico, eu concordo com tudo que a gente está vendo por aí? Não, mas não é essa a intenção do vídeo, tá? Mas o fato é que quem ainda não retornou, né, eu falo isso porque por mim era o que estava acontecendo. Não é que não dá, a gente está deixando o medo, essa insegurança ficar acima da razão. E qual que é a razão? Eu tenho um ministério que eu amo. Eu tenho uma necessidade de estar com as crianças. Então, o que pode estar te impedindo não são as dificuldades, mas sim o medo. E o medo, ele está o quê? Te dando argumentos, né? Vamos assim dizer, desculpinhas para não voltar. E são convincentes. São argumentos que a gente torna aquilo como uma verdade absoluta. Mas a partir de hoje eu quero te convidar o quê? A transformar esse medo, tá? Esses argumentos que o medo te dá em estratégias para você voltar com ainda mais segurança. De repente, outras pessoas que não tiveram esse medo que você tem, essa insegurança que você tem, elas voltaram não com todas as considerações possíveis. Mas você vai usar isso para fazer um trabalho exemplar, um retorno assim que ninguém vai poder te acusar, tá? Então, não deixe mais o medo te impedir, mas use ele a seu favor. Cada medo que surgir a partir de hoje, você vai usar como estratégia para colocar mais um fator de segurança no seu ministério, mas ele não vai mais te parar, tudo bem? E o que mais que a gente tem que ter um cuidado inicial? Escutar a sua equipe. E assim, é algo que a gente sempre fala, né? Escutar a equipe é importante, né? Porque para eles se sentirem parte. Só que nesse momento, escutar a equipe vai muito além do que simplesmente fazer eles se sentirem parte. Eles talvez tenham medos que você não tenha. Eles enxergam a situação de uma maneira que você não está vendo. E é importante agora, então, você ouvir para que todos os pontos sejam levados em consideração, né? Vamos corrigir. E assim você não deixa escapar nada. E daí, quando ele perceber que está sendo ouvido, ele vai falar assim: poxa, o meu medo, a minha insegurança
foi considerada e eles estão fazendo de uma forma que vai já prever esses cuidados. E a sua equipe vai voltar também mais segura, mais... Eles vão colocar o desejo de voltar acima de tudo também. Então vai ser super importante. E outra coisa, a gente tem tantos detalhezinhos para pensar que dificilmente a gente vai pensar em tudo, tá? E ouvindo a equipe, né, ouvindo as sugestões que eles têm para dar, você vai ver que de repente estava faltando alguma coisa, alguns detalhezinhos. Inclusive, coisas que eu vou trazer hoje, algumas delas foram trazidas exatamente na nossa reunião. Foi fruto da nossa conversa, tá? Então, é super importante agora para vocês blindarem de todas as formas o departamento. Outro comentário importante que eu quero fazer. Se você não está seguro, você não voltou até agora, de repente faltava só aquele empurrãozinho, ou, né, acredito que na maioria das vezes foi por insegurança, a minha sugestão é você fazer o quê? Voltar aos poucos. Você não precisa voltar com todos os trabalhos. Veja se você vai voltar com ensaio, ou se você vai voltar com só o louvor. O que você vai escolher? Qual que é a minha sugestão? E é em cima disso que a gente vai trabalhar todo esse vídeo, né, toda essa aula. Mas com isso que a gente vai falar, você vai conseguir adaptar para qualquer uma que seja a sua escolha, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é, então, a sugestão da tia Amanda para vocês? Volte primeiro com a escola dominical. Por que escola dominical, tia Amanda? Vamos lá. Se você tá com receio, voltando à escola dominical, a gente tem formato o quê? Como o próprio nome diz, de escola. E eu acredito que na sua cidade as escolas já estão voltando às aulas também. Então, todas as escolas já determinaram como que vai ser esse retorno, quais são os cuidados, quais são, né, se as suas crianças já estão voltando para a escola, elas já vão ter na cabecinha delas quais são as regras a serem seguidas. Então, você voltando com o formato de escola também vai ser bacana. Então, por isso eu sugiro a EBD. Outro motivo, né, não é tão legal, mas infelizmente é a realidade da maioria das igrejas. A escola dominical é o horário que você tem menos crianças para trabalhar. Então, assim, para que você vai voltar com todo o seu grupo, se você está inseguro? Né? Volte com um trabalho, com um horário que você tenha menos crianças. Para quê? Para que aquilo te deixe confortável e a partir dali, sim, você volte com os demais, tá? Não é que você está excluindo, é só realmente para ser aquele incentivo para você voltar com outras atividades, tá bom? Então, a EBD vai ser ótima para isso, por esses dois motivos. As crianças já estão se adaptando a esse formato de retorno da escola, elas já estão ouvindo ali, né, dia a dia as regras. E na escola dominical você tende a ter menos crianças, tá certo? E outra coisa, faça um retorno seguro por você. Aí você pode até ter ido para trás e perguntado, como assim, tia Amanda? O retorno seguro tem que ser pelas crianças e não por mim. Eu tenho que pensar neles. Sim, com certeza, você está pensando, você vai pensar em tudo para eles, para a segurança deles. Mas você vai pensar nesse retorno seguro por você. Qual que é a diferença de ser por você? Quando eu digo isso, é no sentido do quê? Caso aconteça, depois que vocês voltarem a fazer as atividades com as crianças, uma das crianças ou uma família, né, vier ser testado como positivo para o Covid, você não vai ficar com aquela pulguinha na sua cabeça perguntando, poxa, será que foi ali? Será que foi no trabalho das crianças? Poxa, foi depois que eu voltei com as crianças que aconteceu isso? Será que foi nesse momento que a criança foi contaminada? E vai ser tão ruim para você. Então, o retorno seguro é para as crianças, para a segurança delas. Mas é por você, pela sua tranquilidade. Se caso, a gente espera que não aconteça, mas não estamos livres, né? Na minha igreja, a gente
está tendo relatos de casos, sim, alguns casos mais graves, outros mais leves, mas você tem que fazer para ficar tranquilo, para falar assim, não, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Então, eu estou tranquilo, né? Deus, se escapou alguma coisa, o Senhor sabe que eu fiz tudo. Você não vai ter, a sua consciência não vai te acusar, porque ninguém vai chegar e vai apontar o dedo, isso não vai acontecer. Mas a nossa consciência nos aponta. Então, para que a sua consciência não venha te culpar de nada, você faz o retorno mais seguro possível, né? Até para a gente saber que nós estamos realmente zelando pelas nossas crianças, tá certo? Então vamos lá, né? Colocar a mão na massa, ver quais são esses cuidados que a gente tem que ter, quais são as atenções. E assim, eu não quero que vocês coloquem na cabeça de vocês quando eu falar alguma coisa que vocês já sabiam, tá? Então, se vier na sua cabeça, isso é óbvio, ou isso eu já sei, olha, cala essa vozinha, tá certo? Isso eu aprendi, gente, e é fundamental. Porque a partir do momento que você falar assim, isso é óbvio, ou isso eu já sabia, a sua cabeça, ela vai travar para o restante das coisas que nós falamos. E de repente tem um detalhezinho ali que vai ser importante para você, que vai ser aquele motivador para você fazer, tá? Então, na hora que esses dois amiguinhos, o óbvio e o já sabia, vierem falar alguma coisa, olha, cala eles, fala assim, olha, isso pode até ser óbvio, mas deixa eu escutar. Deixa eu ver o que tem a mais, tá certo? Combinado? Então, vamos lá. Primeira coisa, escolha o espaço que vai ser usado, tá? Por que isso é tão importante? A gente sabe que tem a questão do distanciamento e da circulação do ar. Então, precisa ser um espaço arejado e que te permita fazer esse distanciamento. Não vá simplesmente olhar a sua salinha do jeito que ela é hoje, mantendo as cadeiras uma do ladinho das outras e falando para as crianças, você vai sentar uma aqui e outra ali, uma aqui, outra ali. Esquece. As crianças, elas vão acabar sentando. Não, eu vou colocar uma fita. A criança, ela vai ver, mas a empolgação vai ser tanta que ela vai esquecer que na fita não é para sentar e vai acabar sentando junto, e quando você menos perceber, já perdeu o controle da situação. Então, vamos tornar fácil aquilo que é difícil, né? O difícil vai passar a ser fácil. Como? Você colocando já as cadeiras distantes. E se for banco, coloque alguma coisa dividindo, tá? Mas eu acredito que normalmente são cadeiras. Dificilmente a gente vê espaço que são bancos, tá? Então, a gente imaginando o espaço que são cadeiras, já deixa as cadeiras, né? Veja o espaço que você consiga deixar as cadeiras distantes. E, lógico, arejado, né? Nem sempre onde é arejado é mais fresco, tá? Porque às vezes é um lugar que bate sol, é um lugar que, né, se você de repente não vai ter uma salinha, você vê que na frente da igreja, ou no estacionamento da igreja, dá para eu pegar um espaço ali e colocar as cadeiras, né? Então, você vai fazer, mas nossa, ali é quente, né? Vai ter que achar formas de adaptar, mas o importante é ser um espaço que seja arejado, né, que tenha boa circulação de ar e que te permita esse distanciamento. Por quê? Quando você colocar já as cadeiras distantes, vai acontecer o quê? Você vai conseguir definir com segurança quantos alunos você consegue receber. Aí você vai poder dizer, olha, eu consigo receber todo o meu grupo da noite, então dá para voltar com o culto infantil à noite. Ou você vai falar assim, não, meu grupo é muito grande, não vai caber nessa sala, não vai caber nesse espaço. Então eu vou ter que voltar ou com o culto de oração e fazendo um rodízio entre eles, ou então voltar realmente com a escola dominical, porque o meu grupo é menor, tá? Então por isso que é tão importante você já colocar, e quando você for escolher o espaço, olha, nada de preguiça, vai lá, pega as cadeiras, coloca, já arruma, já vê qual é a melhor disposição dessas cadeiras, que às vezes se você muda o lado, né, se você está no comprimento da sala ou na largura da sala, vai ficar mais fácil, vai caber, como que vai caber mais cadeiras?
Então vai ficar muito melhor para você vendo, tá? Então vá com um dia lá tranquilo para fazer isso e para medir, tá certo? Definido isso, você vai fazer o quê? Se você vê que mesmo assim o seu grupo continua muito grande, volta primeiro com os mais velhos. Mas os mais velhos, qual faixa etária, tia Amanda? Eu acredito, né, que a partir dos 7 anos já é possível eles conseguirem voltar e manter esse distanciamento e respeitar as normas. Até mesmo pela questão da máscara e tudo mais. Tá? Então, aí minha sugestão, 7 anos. Exceção, se for 6, né, já ali quase fazendo 7, porque já está um pouquinho mais maduro, a gente sabe que é questão de mês, a criança já muda muito a mentalidade, tá certo? Então, assim, a partir dos 7 anos, com algumas ressalvas para os de 6. Menos que isso, já é complicado pelo tipo de atividade, né? Lembra que você está fazendo um retorno agora, você está se sentindo insegura e está fazendo um retorno para te mostrar que dá. Então, deixa os pequenininhos para depois, tá? Não quer dizer que você não vá fazer com eles. Quer dizer apenas que você está deixando eles para uma segunda fase. Tá certo, tia Amanda, eu voltei então com os mais velhos, mas os pequenos não vão ficar tristes? Vão. Se você não fizer nada por eles, eles vão ficar chateados, sim. Mas aí você vai ter que pensar e preparar algo especial para eles. Então, o que você pode fazer? Prepara atividades, leva folha já, mas não é folha em branco, tá? Leva uma atividade para eles fazerem do lado dos pais. De repente, para pintar, uma atividade de caça-palavras, se for uma faixa etária aí que já sabe ler, né? De repente, ali já com 5, 6 anos, tem criança que já está sabendo ler bem, né? A gente tem aí algumas crianças bem espertinhas, até nos surpreendem, ou então já reconhece as letras, aí vai depender, essa atividade vai depender do perfil das suas crianças. Aí quem é melhor para falar que atividade vai trazer, vai ser você, tá bom? Mas leve atividades impressas já para as crianças. Poxa, mas impressa vai gastar tanta folha, né? Gente, não tem como. Agora é o momento que vai dar mais gasto e vai dar mais trabalho, tá? Mas a gente não pode, assim, economizar, tá? Eles precisam... Você vai precisar conscientizar a sua igreja, a liderança da sua igreja, que enquanto isso é importante, para que aquela criança não perca o interesse de estar na igreja, tá bom? Então, faça algo com muito carinho, para eles se sentirem sim especiais. Se for possível, já faz um bilhetinho ali para que eles possam, né, ver que vocês fizeram para eles com todo carinho, com todo amor, tá bom? E o que mais? Tenha pelo menos um auxiliar em sala de aula. Por que auxiliar, tia Amanda? Sendo que eles já são grandes, já sabem se comportar. Normalmente nessa faixa etária a gente já não tem mais auxiliar em sala. O auxiliar nesse momento é muito mais por você do que para eles. Porque quando os alunos chegarem, a gente vai até falar um pouquinho disso depois, mais para o final, você já vai ter que estar à frente da sala, para já ir conduzindo e não deixar um tempo muito longo eles ociosos, porque senão o negócio vai desandar, tá bom? Então você já tem que estar em sala. E só que vai ter a questão de direcionar as crianças, de mostrar onde sentar, porque se você deixar por conta deles, eles vão entrar correndo, e é bem provável que eles vão entrar, vão abraçar os colegas, e não é ideal. Ah, mas fora da salinha eles já estão fazendo isso. Gente, a gente está falando um momento dentro da salinha. Lembra? Fazer um retorno seguro por você. Então, você tem que garantir que ali dentro eles vão respeitar o distanciamento, que é algo importante. Lembre-se, você está retornando. A pandemia não acabou, tá? Tem muita gente trabalhando como se a pandemia já tivesse acabado. Não, acabou, tá? Tem muitos casos ainda. Então, o distanciamento é fundamental nesse momento, tá certo? Então, esse auxiliar é para quê? Para ajudar a conduzir as crianças onde elas vão sentar, para garantir que vai estar de máscara, né? Que nenhuma criança vai entrar sem máscara. Ah, e se tiver sem máscara? Não entra, tá? Não pode. Tá? Por isso também que não é bom voltar com os pequenininhos agora, porque os pequenininhos
tem muito mais dificuldade de voltar. E a gente vai conversar sobre isso também daqui a pouco, tá certo? Não vou antecipar, não. Mas esse auxiliar é para te ajudar nisso, a garantir que as normas estão sendo seguidas, ok? Outra coisa, o material, principalmente se for escola dominical que você está voltando. É bom que eles já tragam de casa. Então é de uso individual. Trouxe, não é para deixar compartilhar com o colega, tá? Porque isso acontece, eu falo, porque a gente fez o retorno. Apesar de eu ter conversado em casa com os meus filhos, chegou lá, ele, você tá sem lápis. Ele mesmo foi pegando um lápis e já foi entregando pro coleguinha. Eu falei assim, não, desde que a gente tem um material aqui para essa situação, tá? Então, já orienta que é de uso individual e não é para compartilhar, tá? Mas se você sabe assim, poxa, minhas crianças são carentes, minhas crianças não vão ter condições de trazer, como que eu faço, tia Amanda? Então, vamos lá. Higieniza todo o seu material antes e depois. E se possível, já tenha tudo separadinho ali. O lápis, a borracha, né? Se for o apontador, no caso, o apontador vai ser de uso coletivo, aí você vai ter que ver caso a caso, tá certo? Se for um apontador para todo mundo, um usou, pega lá e higieniza, tá? Vai dar trabalho? Vai, mas é importante fazer isso. Poxa, vai ficar cansativo. Vai ficar cansativo. Mas lembre-se, é por você, para sua consciência não te acusar em momento nenhum, tá certo? E falando em higienizar, né? Higienize toda a sala de aula antes e depois. Toda a sala de aula, não estou dizendo as paredes, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dizendo o quê? Passe pano com álcool nas carteiras, aí todos os lugares que as crianças possam vir a ter contato, tá? Para que evitar exatamente. Você não sabe se durante a semana, se outras pessoas usaram aquele ambiente, né? Se usaram aquelas cadeiras. Então, por garantia, higieniza tudo antes e, se possível, depois. Para quê? Pelo mesmo motivo, você não sabe se ali alguém contaminou. Gente, é ruim falar isso, é ruim, mas é a realidade. Existe um vírus que está circulando, tá bom? Então, a gente não sabe se ficou alguma coisa ali. De repente, você mesmo passou alguma coisa ali. Então, já higieniza tudo e para fazer tudo da melhor maneira possível. E, claro, né, isso não poderia faltar, ter o álcool em gel na entrada da sala. E aí já entra de novo, lembra que eu falei que ia ter mais coisas para auxiliar? A função do auxiliar. Então, o auxiliar vai estar ali na entrada da sala, garantindo que todas as crianças vão passar álcool em gel na mão. Porque apesar deles saberem, às vezes a criança ela entra direto, tá? O auxiliar vai estar ali atento, ninguém passa pelo auxiliar antes de passar o álcool em gel na mão. Não abra mão do básico. Eu acredito que a sua igreja, todas as igrejas, já se respaldaram dessa questão do álcool em gel, porque é uma norma, precisa, para a igreja funcionar, precisa ter. Então, né, não custa nada você ir conversar, mas eu não gosto de pedir. Gente, você sabe, isso não está fazendo nada demais. É algo que a igreja já tem. E se reclamarem, se acharem ruim, falam assim, olha, isso é o básico. Sem isso eu não volto. Eu preciso do álcool em gel, tá certo? Então, se a igreja já tem, então faz com que tenha na entrada. Ai, não tem lá na entrada, na recepção. Mas você viu se passou? Você não viu. Então, é ali na porta da sua sala para receber as crianças, tá certo? E o que mais? Dito tudo isso, teria mais coisa? Teria. O que mais que poderia ser feito? O uso de luva, tá? Isso é autocuidado que você pode ter. Né? Então, tem tantas outras coisas, mas esses 8 eu não abriria mão de fazê-los, tá certo? Quais os cuidados adicionais? As crianças podem vir te abraçar. E como que você vai fazer para que elas não te abracem de uma maneira que não seja doloroso, nem para você e nem para elas? Porque eu acho que esse é o momento mais complicado. A criança vem dar aquele abraço e você dá aquele abraço com medo, né? Lembrando, porque se você não voltou até agora, é porque você está sendo cautelosa, você está sendo cauteloso
está com receio de que algo aconteça. Então, como que você vai dar esse abraço sem ter esse receio, sem transmitir essa sensação para a criança? Que a criança ela pode sentir que você está rejeitando ela, né? Então, uma maneira simples. Lembra que eu falei do professor já estar em sala de aula lá na frente? E o auxiliar já direcionando as crianças aonde elas devem sentar? Isso já vai evitar que as crianças vão até você e te abracem. E outra coisa, não vai ter a mesinha com álcool em gel lá na frente? Então, o auxiliar, para ajudar nessa questão, a pessoa pode estar atrás da mesa. Então, já vai criar uma barreira. Então, a criança ela vai chegar, vai ser ruim? Vai. Eu falo isso pela minha experiência. O meu filho virou para mim e falou assim, poxa, mamãe, eu achei que ia ser bem diferente, achei que ia ser mais legal. Porque ele achou que ia chegar, ia, né, tá todo mundo junto, abraçando. E não é a realidade, não é o momento ainda para isso. Então, assim, já vai criar aquela imagem para a criança. Opa, preciso ter cuidado. Opa, aqui tem regras, tá bom? Então, gente, dá super certo. Ali, pelo menos a minha igreja, a gente fez isso e não tivemos problemas. Funcionou muito bem. As crianças respeitaram, assim, de uma maneira que a gente até ficou encantado. O que mais? Lembra que a gente falou da máscara? As crianças têm dificuldade com a máscara, principalmente nesse calor. O que você pode sugerir, tá? E essa sugestão que eu vou passar agora para vocês foi algo que a minha equipe trouxe, uma pessoa da minha equipe, na verdade, que trouxe, e me passou muita segurança essa sugestão, porque essa pessoa é um profissional da área da saúde, que está atuando muito próximo a essa questão do Covid nos hospitais, tá certo? Então, a sugestão dela foi o quê? Pedir para as crianças levarem a viseira, e isso pode ser feito pela própria criança, tá? Então, tem aí no YouTube como fazer isso de garrafa PET, né? Claro, tem que ser o PET transparente, não pode ser, né, aquela verdinha que você já sabe, né, qual que eu tô falando. Então, não, ela não é bacana, porque vai ficar ruim para a criança, vai forçar para enxergar. Então, tem que ser essa transparente. Mas no YouTube já tem como fazer. Então, você pode mandar e orientar a criança a fazer, tá? O que mais? Nossa responsabilidade está dentro de sala de aula. Lembra que eu falei? Ah, mas fora da igreja, fora ali da salinha, as crianças estão se abraçando, acaba o culto, elas estão brincando de pega-pega, elas estão todos juntos, tudo aglomerado. Ok, dentro da sala de aula, dentro ali daquele momento do Ministério Infantil, a responsabilidade é sua. Ali dentro você garante que tudo foi feito. Saiu dali, você entregou para os pais, a responsabilidade é dos pais de não deixar que a criança, né, tenha contato, que fique ali realmente. E criança, gente, você dá uma bobeirinha, ela vai correr, ela vai brincar de pega-pega, ela vai rolar no chão com os coleguinhas. Então, assim, tem que estar muito atento, tá certo? Então, você é responsável pelos cuidados enquanto dentro da sua sala você entregou para os pais ou até os pais entregarem para você, não é sua responsabilidade. Não se culpe, sabe? Não fica aquele julgamento, eu tô fazendo, é desnecessário. Não. Lembra daquilo que eu falei no começo. É por você, é pela sua consciência. Se depois elas estão num ambiente de risco, já não é mais sua responsabilidade, tá certo? A sua consciência vai te deixar tranquilo caso venha acontecer algo pior, tá certo? A gente não quer, a gente não tá fazendo pensando, vai acontecer o pior. Não é isso que eu tô falando. Mas nós não estamos livres de acontecer, tá? Então, é ser realista. A gente tem fé, claro, a gente ora, pede para Deus proteger, mas se o próprio Jesus falou que a gente não vai tentar o Senhor Deus, ele falou, lembra que ele falou? Também está escrito, não tentarás ao Senhor Deus. Por que a gente vai fazer isso? Então, dentro da sua sala, você vai fazer conforme a Bíblia manda. Se alguém falar assim, nossa, é exagero isso, fala assim, não, eu estou sendo prudente. A Bíblia manda, nós temos prudência e não tentarmos ao Senhor. Deus guarda, Deus livra, assim. Mas
Custa a gente fazer a nossa parte? Não custa, né? Vamos lá. Se você tem atividades online, o que eu sugiro? Você manter essas atividades. Poxa, tia Amanda, vou ficar com 2 trabalhos? Sim, gente. Se você simplesmente tirar, o que você vai fazer? Você vai forçar todas as crianças a voltarem. E não é essa a intenção. A intenção é os pais que querem que as crianças retornem, eles terem a opção de retorno. Tem pais que, de repente, podem não estar se sentindo seguros ainda com o retorno. De repente, pela saúde da criança, né? Tem crianças que são do grupo de risco. Então, assim, essas crianças, se você simplesmente tira o trabalho online, né? Você vai forçá-las a voltarem, porque elas vão querer, né? Elas vão ficar... E para que você vai judiar da criança? Para que você vai fazer isso? Então, mantenha o online, a opção online, e traga a opção do presencial, tá? E, poxa, se as escolas estão fazendo isso, por que a gente não pode fazer? Nós, como servos de Deus, como pessoas que amam a palavra de Deus, nós não vamos fazer. Então, mantenha o online para quem quiser. Ah, mas ninguém mais está vendo. Mantenha, porque pelo menos ninguém, e de novo, a sua consciência não vai dizer, você forçou eles a virem. Você forçou a situação para eles se retornarem. Então, mantenha, mesmo que você veja que ninguém mais está acompanhando. Tá lá. Na hora que, se alguma coisa acontecer, você vai falar assim, poxa, eu fiz a minha parte. De novo, tá certo? E se possível, né? Agora sim, a gente falou o que era fundamental, o que não pode faltar. Deu algumas dicas a mais. E agora vamos pensar no extra, né? Porque Ministério Infantil sempre tem extra, né? A gente não consegue fazer um trabalho sem pensar nesse extra. Então, se possível, deixe o ambiente bem alegre. Faça uma coisa assim que as crianças vão falar assim, uau, né? Que gostoso voltar, porque já vai ser um ambiente tão pesado para eles, já vai ser, sabe aquela coisa de chegar até álcool em gel, eu não posso chegar perto do meu colega, eu tenho que sentar distante, eu não posso abraçar, e eu tenho que estar de máscara, sabe? A criança já está tão assim. Então, se você deixar o ambiente decorado, vai ficar mais leve, vai ficar mais gostoso. E daí, assim, a criança vai ter aquele alívio e vai se sentir criança de novo, tá? Então, você vai criar um equilíbrio entre razão e emoção, entre regras e, né, aquele momento de descontração. Tá? Então, deixa o ambiente bem alegre. Assim, eu trouxe essa sugestão aqui, né, mas só para representar realmente. Assim, tantas decorações bonitas, você pode, né, fazer questão dos balde de tinta, tem tanta decoração. Pesquisa aí no Google, do Pinterest, eu amo Pinterest, dá pra gente ter bastante ideia, você vai achar coisas legais lá. Outra coisa, prepara um lanche gostoso, né? Dia das Crianças tá aí, eu não sei o que você tá pensando, se você for voltar já no próximo domingo ou no outro, já aproveite para comemorar com eles aí o Dia das Crianças. Então, prepara um lanchinho gostoso para eles. Ah, minha igreja não tem muito recurso. Não tem problema, gente. Criança é simples. Se você estourar pipoca para eles, eles já vão amar, né? Então, não precisa ser coisa muito, né? Grandiosa. Pode ser uma pipoca, que seja. A criança já vai gostar, tá bom? Então, prepara aí. E, se possível, um agrado. A gente sabe que bala é uma coisa que eles amam. E compra um pacotão de bala lá, já separa tudo e, né, entrega para as crianças. Ah, eu sei que vai ser uma delícia, eles vão amar, vão falar, vão sair com aquele sentimento. Voltou, né? E eu falo assim, não é que a gente compra as crianças com doce, mas é um agrado assim que eles gostam de receber e eles estão sentindo falta. Eles podem até ter comido bala durante esse período todo, mas a balinha que eles ganham na igreja é diferente, tem um gostinho especial e eles falam assim, poxa, voltei, né? Dá aquele gostinho assim de retorno, realmente. E dito tudo isso, gente, eu quero assim realmente concluir com um pensamento aqui, porque a gente prepara tudo com muito carinho, muito, sabe? A gente pensa, a gente, sabe,
vislumbra aquilo com tanto carinho, com tanto amor, chega na hora H, às vezes as coisas não saem como a gente quer. E essa frase para mim me marca muito. Eu não lembro se era exatamente isso, mas foi o sentido que eu guardei. Nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha. Como assim, tia Amanda? Sabe, você cria planos, você cria aquele planejamento, aquele sonho, mas nem tudo vai sair como você planejou. Nem tudo vai acontecer do jeito que você tinha pensado. E se você não tiver isso em mente, que nenhuma estratégia sobrevive ao campo de batalha, você vai acontecer o quê? Vai ficar frustrado. De repente você montou a escala e no dia a pessoa que estava como auxiliar não foi. Ou você estava planejando retornar daqui a 2 domingos e o seu pastor falou para voltar um domingo antes. Você pensou em fazer o lanche e a pessoa que se prontificou a dar o lanche não trouxe o lanche ou não deu para fazer a decoração que você queria. Então, assim, você faz tudo, você planeja. Lembra, a gente viu em 3 etapas aí os cuidados? Você planejou tudo. O que você não pode abrir mão? É o básico. É ter o álcool em gel. De repente a igreja falou que não vai fornecer o álcool em gel. Eu não acredito que vá ter alguma igreja que vai fazer isso. Mas, caso aconteça, poxa, eu tenho o meu álcool em gel, eu vou levar. Por garantia, eu estou levando o meu. Tá? Na minha igreja eu fiz isso. Por garantia, eu levei o meu. Estava lá. Precisei? Não, mas se eu precisasse, estava ali. Se eu não levo, eu vou ficar com aquela sensação, poxa, me falaram que ia ter e não tem. E agora? Agora não tem. Então, assim, já tem o plano B. Você já sabe como adaptar. Se você tinha que voltar antes, poxa, eu tive que voltar antes. Então, isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui eu tenho que fazer porque, a questão de falar que tem que estar de máscara. Eu queria que trouxesse material de casa. Poxa, não vai ter como. Então, vamos higienizar. Vai dar mais trabalho, mas vamos higienizar tudo. Então, sabe, você consegue adaptar muito mais fácil. Porque você já tem um ponto de partida. E outra coisa, não faz o planejamento na sua cabeça, tá? Coloca no papel. Porque se você deixar na sua cabeça, você vai sobrecarregar a sua cabeça. Com planejamento, você vai ter que toda hora estar consultando. Eu acredito, se você for estudar neurociência, a neurociência explica como funciona isso muito bem. Tá? Eu não sou formada nisso, não tenho conhecimento nessa área. Mas o que é fato, o que eu sei de experiência é que enquanto você está tendo que consultar na sua cabeça o que fazer e a sua cabeça está tendo que trabalhar no como fazer, gente, fica muita informação, fica um negócio bem maluco na sua cabeça. E acaba que você se desgasta muito mais e provavelmente nem tudo vai ser feito da melhor maneira possível. Então, todo esse planejamento, onde que vai ser? Vai ser na salinha tal. Mas eu sei qual salinha vai ser. Coloca no papel. Porque na hora que você tiver que consultar, ou na hora que você tiver que passar para alguém, você mostra tudo aquilo que está anotando. Você não vai ter que se preocupar em falar, mas olha, eu fiz isso. Tudo que a gente foi conversando, eu fui anotando, elaborei um documento, imprimi e entreguei para os meus pastores. Estava lá tudo escrito. Mas e tal coisa, eu vou mostrar, tá aqui, a gente já se planejou aqui. Aí tá outra coisa, tá aqui, eu mostrava onde estava, eu sabia. Isso mostrou o quê para minha liderança? Que eu sabia do que eu estava falando. Mas tal coisa por causa disso, disso e disso, tá? Então, assim, eu só tinha que argumentar o porquê eu precisava daqueles cuidados. Então, colocar, até eu devia ter colocado aqui nos slides, mas o colocar no papel é fundamental. Então, anota no papel qual o espaço que você quer usar, quantas crianças você vai receber, como você vai querer recepcionar, quem são as pessoas que vão te ajudar. Coloca tudo detalhado, tá? Para quê? Para que na hora que você foi para o campo de batalha, alguma coisa saiu do errado, você vai lá e poxa, eu tinha pensado fazer assim, não deu certo, então como que eu posso adaptar? Aí você vai ter que pensar no adaptar, tá certo? E não mais no planejar. E não constar, poxa, como mesmo que eu tinha pensado em fazer? Aí tal coisa. Nossa, peraí, eu tinha pensado nisso, como mesmo?
Não é como mesmo, tá ali, olha, eu pensei nisso, ó, tá aqui. Porque a gente esquece. De repente passou batido, daí você vai olhar assim, nossa, isso aqui eu tô deixando passar. Então é aquele checklist para você, né, na hora de realmente elaborar o retorno, você poder colocar em prática. Mas tenha consciência. Sabe aquela frase, né? A teoria é bem diferente da prática, né? Todo mundo viveu isso, né? Tantas vezes você lá na escola aprendeu, porque é assim, assim, assado, né? Não sei qual o seu grau de instrução, mas se você fez um curso técnico ou algum curso, né, profissionalizante, lá tem a teoria, é tudo lindo, maravilhoso. E a prática? Toda prática é como a teoria? Nunca. Nem para médico, né? Eu falo nem para médico porque é uma área que requer tantos detalhes, mas a prática é muito diferente, é uma realidade que você não tem como prever o que realmente vai acontecer um dia, você tem como imaginar. É igual previsão do tempo. Eles vão prever como que vai estar o tempo. Mas afirmar, olha, tal dia vai fazer 40 graus. Não, tal dia pode chegar até 40 graus. Então, você pode ser que faça. Você quer fazer. Agora, e se não der, você já sabe por onde, digamos assim, escapar, né? Como que você vai se adaptar. Tá certo, gente? Olha, eu espero de verdade que depois dessa aula você olhe assim, não, dá para eu voltar. Não é tão difícil assim. Às vezes a gente até sabia que precisava fazer isso, mas às vezes a gente precisa que alguém venha e fale pra gente ter a certeza que aquilo que a gente está pensando não é nem exagero, não é bobeira, que aquilo é sim necessário, tá? Eu como uma pessoa cautelosa, eu enxergo que tudo isso é fundamental. Pode ser que na hora você enxergue outras coisas, poxa, isso é importante. Se você vê qualquer outra coisa que a gente não comentou aqui, que você olha assim, poxa, isso aqui não podia passar batido, coloca nos comentários pra gente. Coloca aí, pessoal, olha, eu vi que isso aqui ficou faltando, isso aqui podia ter sido falado. Coloca nos comentários, que daí as pessoas que vierem depois de você vão ver que assim, poxa, eu vou me atentar a isso também. Olha, isso aqui não funcionou para ela, ela fez assim. Olha, talvez eu vou fazer assim também, tá bom? Porque é o que eu sempre falo. Eu falo da minha experiência, como funcionou para mim. Então, eu não consigo, de repente, pensar um além disso. Mas se para você não funcionar e você conseguiu adaptar de alguma outra forma, coloca para que outras pessoas já tenham essa informação. Porque aqui a gente quer criar um grupo, uma rede que se ajuda. Um grupo que se fortalece. Tá bom, gente? Olha, a gente vai encerrando aqui. Compartilha aí com as pessoas, com quem você vê que precisa, né? Pessoas que, de repente, estão à frente do Ministério Infantil, que você também sabe que está com dificuldade, para que ela possa também se sentir segura, tá bom? Ó, vamos colocar a mão na massa e até a próxima aula.